Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Estamos aqui para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais esta oportunidade de estarmos juntos para desenvolvermos uma tarefa que é a de transmitir doces pensamentos. Gostaria de pedir a Deus que nos mantenha na sua paz. Quero agradecer a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecer aos amigos espirituais que comparecem a esse nosso pequeno trabalho e nos orienta, nos encaminha durante o dia, durante a noite e nos encaminhará durante o dia de hoje também. Quero agradecer a todos e desejar que todos sejam abençoados pelo nosso Pai Criador. Estamos lendo hoje o capítulo 22, em Tarefa Mediúnica, do livro Egos em Conflito, ditado pelo espírito de Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli. Em Tarefa Mediúnica, estava na hora de darmos início à redação de novo livro que pretendíamos escrever. O médium, que já subira as escadas, preparava-se esperando confiante pela nossa presença. Evidentemente, ele não possuía qualquer conhecimento prévio do assunto que tencionávamos desenvolver. Contudo, bom que se diga, em várias oportunidades, psiquicamente, eu lhe sensibilizara o espírito, procurando, quanto possível, preparar a terra de sua mente para o plantio a ser realizado. Na maioria das vezes, nos considerados trabalhos de fôlego, com muito medianeiros, é assim que funciona. Promovemos encontro com o médium no mundo espiritual, onde o assediamos com os nossos pensamentos. Sugerimos a ele a leitura dessa ou daquela obra que possa ser de utilidade ao que tencionamos escrever. Enfim, procuramos antes criar indispensável ambientação que nos facilite o trabalho de transmissão e recepção do conteúdo mediúnico. Não raro, inclusive, articulamos diálogos do médium com os companheiros que, através de uma palavra, possam lhe favorecer a sintonia conosco no tema a ser tratado. Claro que cada medianeiro se nos apresenta com as características que lhe dizem respeito, e somente ao longo do tempo é-nos possível estabelecer ou criar maior intimidade com aqueles que se dispõem a cooperar conosco. Nesse serviço de aproximação entre os dois planos da vida, após ter ligado o computador e efetuado ligeira prece, sentindo minha presença, que, convenhamos, não é nada discreta, o médium se colocou em condição de escrever sem nenhum pensamento preconcebido, a sua mente, em condição extremamente receptiva, por outro lado, não deixava de ser um convite ao trabalho ativo. Assim que começamos, notei com clareza que o médium se surpreendia pela relativa facilidade com que as ideias que eu lhe transmitia iam se transformando em palavras na tela do computador. Embora
eu necessitasse cadenciar o pensamento, os seus dedos voavam sobre o teclado, qual o de um exímio digitador. Em louvor à verdade, preciso ainda dizer a vocês que o processo de criação mediúnica também diz respeito à maioria de nós outros, os espíritos escrevinhadores para a Terra. O que significa? Significa que o tema sobre o qual trabalhamos nem sempre é previamente rascunhado por nós. Em outras palavras, ele não é copiada de um rascunho. O considerado ditado mediúnico, em muitas ocasiões, tem igualmente característica de espontaneidade para o espírito comunicante. Conhecemos o móvel central das ideias que nos levam a escrever, mas não sabemos, por exemplo, que rumo haverá de tomar a sua redação. Sim, porquanto na condição de médiuns, que também o somos nós, os desencarnados, contamos com a inspiração daqueles que, do plano mais alto, tutelam os nossos esforços nesse aspecto. Médium de médium, eis o que, a rigor, todos os médiuns são. Assim que terminamos a tarefa programada para aquela manhã, sugerindo ao médium que revisasse o texto com cuidado, porquanto sempre algum reparo necessita ser feito. Desci as escadas e fui ao encontro de Odilon, Domingas e Manuel Roberto, que já deveriam ter chegado. Conforme ficou dito, Modesta e Paulino estavam impedidos de estar conosco na oportunidade, tendo em vista os inúmeros afazeres que lhe reclamavam a presença. Ambos haviam agendado conferências em 2 simpósios para os quais foram convidados. Encontrando-nos em nosso pequeno e singelo salão de reuniões no lar espírita, Pedro e Paulo. Chamei os amigos para nos sentarmos num dos bancos para trocarmos 2 dedos de prosa. Como foi o trabalho hoje, doutor Inácio? Inquiriu Domingas. Teve facilidade para escrever? Eu não escrevi nada. Quem escreveu foi o médium. Eu tão somente pensei. Não tivemos, maiores problemas do ponto de vista físico. Ele está passando por uma fase melhor. Você sabe como qualquer indisposição de natureza orgânica interfere na hora do intercâmbio. Como sei, respondeu-me. Às vezes, um simples resfriado que me deixasse respirando mal atrapalhava a sintonia. Que coisa, não é mesmo, doutor? A gente diz que não é o corpo de carne, mas, na verdade, também não sabemos até onde não somos. A integração corpo material e corpo espiritual é tão complexa. Aproveitando o que você está dizendo, Domingas, falei por minha vez. Precisamos dizer aos nossos irmãos encarnados que os espíritos fora do corpo igualmente estão sujeitos a certos achaques que, por vezes, afetam-lhe a disposição. Em certas ocasiões, no trabalho mediúnico, nem sempre nos apresentamos 100%, não é, Odilon? Perguntei ao amigo que eu desejava ouvir. Isto é óbvio, respondeu o instrutor, mas, a não ser que sejamos afetados com maior gravidade, ninguém deve esperar que esteja 100%. Bem, para cumprir com o dever, tudo faz parte do contexto evolutivo. Que nos diz respeito. Espírito e médium que forem esperar desfrutar de absoluta saúde e mesmo de absoluta paz,
para começarem a trabalhar. Não, não vão começar nunca, exclamei, completando a frase. Não começam mesmo, reafirmei. Mesmo porque as forças contrárias sempre se carregam de alvejar um e outro. Ah, eu me recordo que em várias ocasiões, comentou Domingas, o nosso Chico comparecia às reuniões sentindo dores de angina no peito, com aquele seu olho esquerdo doente, em sangue, tomando antibiótico por conta de uma pneumonia que ainda não havia sido curada totalmente. O Dr. Bezerra de Menezes, disse Manuel, num comunicado psicofônico pela dona Modesta, em reunião no sanatório, falou-nos certa vez a respeito do assunto, aconselhando que não aceitássemos a doença na cama, além do tempo necessário para reunirmos forças novas para o trabalho. E acrescentou que se por um lado a doença é boa conselheira, por outro lado, ela não é tão boa assim, porque acaba convencendo muita gente a procurar aposentadoria antes do tempo. De fato, Manuel, concordou Domingas, tantos companheiros bons alegando doença e cansaço reclamam aposentadoria antes da hora. Conheci várias pessoas que, dizendo-se prestes a desencarnar, afastaram-se de suas atividades espirituais no centro e acabaram por demorar mais de 20 anos para desencarnar. Ficaram mais de 20 anos esperando a desencarnação dentro de casa, curtindo doença diante de um aparelho de TV. A irmã fez rápida pausa e acrescentou: Chico dizia que quando se trata do bem, uma pessoa cansada e doente ainda pode ir muito longe. Você mesma, Domingas, lembrou Odilon com justiça, com tumoração maligna no pulmão, somente parou de trabalhar quando hospitalizada, porque em sua casa você continuou promovendo reuniões e até às vésperas de seu desenlace trabalhava como médium. A doutrina é que sempre me deu forças. Não fosse o espiritismo, eu teria sucumbido ao desespero. O trabalho é sempre o melhor remédio para qualquer enfermidade, porque, no mínimo, faz com que desviamos o pensamento de nós mesmos e assim não agravemos o nosso quadro psicológico. Eu também testemunhei enquanto pude respirar, enquanto pude subir e descer as escadas lá de casa, não fui para a cama. Felizmente, posso dizer que me deitei apenas para desencarnar. Não, aparteou Manuel. O senhor deitava para dormir toda a noite, ou não? Manuel, isso não é de sua conta. O senhor deitava... O senhor... Manuel, isso não é de sua conta. A hora que eu deitava, nem a hora que eu levantava. Posso, porém, dizer que a você que a hora de me deitar ou de me levantar, fosse qual fosse, sempre coincidia com a sua hora de mais profundo sono. Todos nós sorrimos e o amigo aduziu. O senhor estava falando sério demais. Está vendo, Odilon? Depois o pessoal me acusa de piadista. Quando voluntariamente não assumo ao palco, a plateia exige a minha presença. O que eu posso fazer? Antes que o amigo respondesse, percebemos que pequena caravana de visitantes adentrava o recinto, proveniente de vizinha e simpática cidade do estado de São Paulo. Aproximadamente 20 pessoas, entre homens e mulheres. Dava-me a impressão de que, em maioria, pela primeira vez,
estavam pisando em solo espírita cristão. Conduzidos por uma guia, deixavam sobre a mesa de refeições na copa alguns farnéis de alimentos que naturalmente seriam destinados aos moradores da instituição e aos seus inúmeros assistidos na periferia da cidade. Um dos integrantes da caravana, um homem de meia idade, talvez o mais curioso de todos, interpelou uma colaboradora que despreocupadamente transitava num dos corredores da casa. "O médium está?" "Não, senhor", respondeu solícita. "Hoje não é dia de reunião ao público, apenas aos sábados e domingos, pela manhã. Ele está aqui conosco para as sessões de psicografia." "A senhora poderia me dizer se ele é mecânico?" insistiu. "Não, não, meu senhor", replicou a irmã sem apanhar o sentido com que a indagação lhe estava sendo endereçada. "Não, ele é dentista." Ah, naquele momento, a nos entreolharmos, Odilon, Domingas, Manuel Roberto e eu não pudemos deixar de sorrir. "Minha senhora", tornou o visitante, "eu quis saber se ele é médium inconsciente." "Ah, olha, meu senhor, aqui nunca ninguém se preocupou com isso", explicou. "Eu apenas ajudo o trabalho dando banho nos velhinhos que aqui residem. Eu não entendo nada de mediunidade." Com essa piada e essa brincadeira, nós encerramos o capítulo e deixaremos para a próxima semana, aliás, a próxima oportunidade, a continuidade do próximo capítulo. Fiquem com Deus, amados amigos, e muita paz.